Eles dizem que em Bangu o passado nunca morre, ele apenas muda de cela. Meu nome é Gabriel. Prazer. Ou talvez nem tanto, já que aqui o prazer é uma coisa rara. Depois de quase 20 anos atrás das grades, não como prisioneiro, mas como um guardião, a gente vira uma espécie de pedra. Insensível, inabalável, nada te toca de verdade. Ou pelo menos é o que eu pensava. Eu achava que a minha armadura de concreto era a prova de bala, construída com o tempo, com a rotina monótona, com a violência que a gente presencia e o silêncio que a gente é obrigado a guardar. Mas essa armadura rachou no dia em que o filho do assassino do meu parceiro entrou pela porta da minha unidade. Lembro do Marcos como se fosse hoje. Parceiro de patrulha, irmão de farda. Eu era o cara sério, ele o engraçadinho. Ele tinha uma risada que ecoava pelos corredores da delegacia e uma vontade de fazer o certo que era quase ingênua. Nós estávamos prestes a fechar um caso grande, um esquema de corrupção que envolvia gente poderosa. Naquela noite, a gente estava no carro, rindo, comemorando o que achávamos ser o fim do caso. Minha vida mudou em questão de segundos. A chuva caindo forte, o carro emparelhando, os tiros. Marcos morreu na hora, na minha frente. O atirador foi preso. Era um pistoleiro de aluguel, um tal de Damião. Ele confessou, mas nunca entregou o mandante. Pagou a pena dele e saiu. Mas a verdade é que, para mim, o verdadeiro assassino de Marcos nunca foi Damião. Foi a impunidade, a omissão, o sistema. E agora, o filho desse mesmo Damião estava prestes a entrar na minha vida de novo. Não era o crime que ele pagava que me assombrava. Um roubo simples, sem vítimas. Um mero furto de carro. O que me assombrava era o que o pai dele sabia sobre o que o pai fez. O que ele trazia consigo. O passado de sangue que ele carregava nas veias. E as sementes de vingança que ele plantou na minha alma. Bangu não é uma prisão. É um purgatório, onde as almas já foram julgadas, mas ainda não foram perdoadas. E eu, Gabriel, sou um dos seus guardiões. A gente se acostuma com o cheiro. Uma mistura de mofo, suor, sabão barato e o fedor metálico de desinfetante. O som também se torna parte da rotina. O tilintar das chaves no cinto, o barulho seco dos portões de ferro batendo, a gritaria vinda de alguma cela distante. Depois de quase 20 anos, eu já tinha me tornado parte desse cenário. Minha pele enrugada, meu cabelo grisalho, o cansaço visível em cada ruga do meu rosto não eram apenas sinais do tempo, eram marcas de Bangu. Eu me tornei uma figura de Bangu. Não um herói, nem um vilão, apenas uma presença, como uma rocha no meio do rio. A gente tem que ser assim para sobreviver. A gente aprende a desligar, a não ver o rosto atrás da ficha, a não ouvir a história atrás do crime. A gente vê apenas números, códigos, nomes. E é assim que você não leva o peso para casa. É assim que você não enlouquece. Eu me tornei um fantasma na minha própria casa. Minha esposa, Clara, parou de me perguntar sobre o trabalho há muito tempo. Ela aprendeu a ler nas minhas costas o peso de cada dia. A gente janta em silêncio. A gente assiste televisão sem falar. Não é por falta de amor, mas por falta de palavras. Como posso descrever para ela o que é ver um homem de joelhos, implorando por uma cigarra? Como posso descrever a frieza no olhar de um psicopata? Como posso descrever a minha própria desumanização? É por isso que a memória do Marcos ainda me assombra. Porque quando ele estava vivo, ele me mantinha humano. Ele tinha uma forma de ver o bem em todo mundo. Uma faísca de esperança que me irritava e me confortava ao mesmo tempo. Ele me lembrava que existiam pessoas boas no mundo, que valia a pena lutar por elas. E quando ele morreu, essa faísca se apagou. E Bangu me engoliu por completo, me transformando nesse Gabriel que sou hoje. Uma pedra que se achava inabalável. Mas a chegada de Lucas Silva me provou o contrário. A ficha dele estava na minha mão, o nome dele na minha língua.
Mas o que eu vi não foi apenas um detento. Eu vi o passado, vi o assassino, vi o sangue do meu parceiro e pela primeira vez em muito tempo senti um frio na espinha que não era por causa do ar-condicionado. Era a sensação de que minha armadura de concreto estava prestes a ruir e que o fantasma do meu passado finalmente tinha encontrado uma nova forma de me assombrar. E o pior era que ele havia mudado de cela. Ele estava aqui, no meu purgatório. E eu não fazia ideia do que ele queria de mim, ou do que eu queria dele. A rotina em Bangu é a nossa âncora, o que nos impede de afundar na loucura. Mas naquele dia, a rotina foi quebrada. O ônibus de transferência chegou e, com ele, a promessa de um dia como qualquer outro. O som abafado dos motores, as grades se abrindo, a movimentação de detentos com suas expressões vazias ou desafiadoras. Eu estava na triagem, onde as novas almas perdidas são recebidas e catalogadas. A gente não olha nos olhos. A gente olha para as fichas, para os números, para o passado frio e escrito em tinta. Minha mão treinou para o que ia acontecer. Peguei a prancheta, chamei o primeiro nome. O segundo, o terceiro. Meu coração batia no ritmo das sirenes que só eu parecia ouvir. E então, a voz do meu colega, o Rogério, ecoou. Próximo, Lucas Silva. O mundo parou. Meu corpo parou. A respiração parou. A prancheta pesou na minha mão como se fosse chumbo. Eu não queria olhar, mas não pude evitar. O rapaz, algemado, tinha o mesmo nariz do pai, a mesma linha de maxilar. Mas os olhos eram diferentes, mais cautelosos, mais assombrados. Não havia a frieza que eu lembro de Damião. Era um olhar de quem tinha visto demais, cedo demais. Minha mente foi para o arquivo, a ficha de Damião, a foto em preto e branco, o crime, os tiros, o sangue. Eu não sentia raiva. A raiva tinha se transformado em um vazio, em um buraco no peito. O que eu senti naquele momento foi uma onda de choque, um reconhecimento brutal de que o passado, de fato, não morre. Ele apenas se manifesta de outra forma. Eu me lembrei da dor da viúva de Marcos, do filho pequeno que agora seria um homem, e do meu próprio silêncio, da minha própria impotência. Naquele instante, a minha armadura de pedra quebrou, e por dentro eu não era mais o Gabriel inabalável. Eu era apenas um homem assombrado, confrontado com a face do seu trauma. Lucas Silva não era apenas um detento. Ele era a manifestação física de toda a dor que eu havia enterrado. Eu sabia que ele não tinha cometido um crime violento, mas para mim, a condenação de Lucas era a ponta do iceberg. E a verdadeira condenação que eu desejava era dele, pela herança de sangue que ele carregava. A raiva que eu sentia não era dele, era de mim mesmo, por não ter conseguido proteger o meu parceiro. E agora, a oportunidade de me vingar estava ali, bem na minha frente. E eu não sabia se conseguiria ser a pedra que Bangu exigia. Depois da triagem, a realidade. Lucas Silva foi encaminhado para a ala D, uma seção de baixa periculosidade. Uma ironia, pensei, pois para mim, ele era a pessoa mais perigosa que havia entrado naquelas grades em anos. Não por causa do crime que cometeu, mas pelo que ele representava. Eu mantive a vigilância de perto. Discretamente, claro. A gente tem um sexto sentido para isso. Eu passava pela cela dele mais vezes do que o necessário. Deixava o olhar escorregar por cima da ficha dele na mesa, fingindo que estava focado em outra coisa. Rogério, meu colega, percebeu. Ele tem alguma coisa, Gabriel? Por que tanto interesse nesse moleque? Eu apenas dei de ombros. Ficha limpa, mas me dá um mau pressentimento. Era uma meia-verdade. O mau pressentimento era o meu próprio passado, não o dele. O tempo passou. As primeiras semanas foram um jogo de xadrez em silêncio. Eu era o peão e ele o rei. Ou talvez eu fosse o rei e ela a rainha. A gente se olhava, mas não se falava. Eu observava no banho de sol, comendo, lendo um livro. Tentava encontrar nele a mesma maldade que eu vi no pai. Mas não encontrei.
Encontrei apenas um jovem, com um olhar assombrado, mas ainda assim com uma dignidade que me irritava. E então, o primeiro movimento. Uma tarde, enquanto eu passava pela cela dele, ele me chamou. Agente, seu nome é Gabriel, não é? Meus punhos cerraram. Me respeite, Silva. É agente Gabriel para você. Ele sorriu, um sorriso pequeno e amargo. Não sabia que você era tão formal. Seu parceiro não era. Marcos, se eu não me engano, ele se chamava Marcos. Foi um golpe direto. A palavra parceiro era um tabu para mim. E a menção ao Marcos foi como se ele estivesse esfregando o sal na minha ferida. Eu tive que usar toda a minha disciplina para não avançar na cela. Você não sabe nada sobre ele. A voz saiu mais dura do que eu pretendia. Eu sei de uma coisa. Ele respondeu sem perder o sorriso. Eu sei que ele era um homem bom e que a sua morte foi uma injustiça. Mas talvez um homem bom como ele merecesse um parceiro melhor. Foi a provocação final. Eu não respondi. Apenas continuei andando com a respiração ofegante. A minha mente estava em chamas. Ele sabia. Ele não apenas sabia do meu passado, ele estava disposto a usá-lo para me manipular. O jogo tinha começado e eu estava perdendo. A minha armadura, que eu achava tão forte, já tinha sido perfurada. E o jogo de gato e rato, onde eu deveria ser o gato, se transformou num duelo de vontades onde o rato já tinha sua primeira vitória. Depois daquela provocação, eu decidi que não ia mais ignorá-lo. Eu precisava entender o que ele queria e até onde ele iria. A minha rotina, que era para me proteger, se tornou a minha prisão. A cada vez que eu passava pela ala D, o meu olhar era atraído para a cela de Lucas, como uma agulha de bússola. Eu o via sentado em sua cama lendo um livro ou no banho de sol conversando com outros detentos. Ele era o centro das minhas atenções e eu odiava isso. Ele era um mestre. Ele não me procurava, ele esperava. Esperava que a curiosidade me consumisse, que a raiva me fizesse agir. E funcionou. Em um dia, durante a contagem noturna, eu parei em frente à cela dele. A luz fraca do corredor iluminava seu rosto e ele não parecia surpreso com a minha presença. "Algum problema, agente?" Ele perguntou, com um tom de voz que não era desafiador, mas intrigante. "O que você quer?" Eu respondi com a voz baixa e rouca. A raiva estava me consumindo. Ele fechou o livro e se aproximou das grades. "Eu quero o que todo mundo aqui quer, um pouco de paz. Mas para isso eu preciso da sua ajuda." "E por que eu te ajudaria?" Eu perguntei com um sarcasmo que eu não sentia. "Porque eu sei que você é o único que pode me ajudar. Eu sei que você não me vê como um detento qualquer. Você me vê como o filho de Damião. E isso te torna o único que eu posso confiar." A audácia dele me surpreendeu. Ele estava usando meu trauma contra mim, me tornando o seu cúmplice. "Eu quero ser transferido para a ala C. É a ala onde a paz realmente está." A ala C era a ala de segurança máxima, onde os líderes de facções e os criminosos mais perigosos de Bangu ficavam. "Você tá louco? Por que você iria para lá?" Ele sorriu, um sorriso sombrio. "Porque lá a minha vida não corre perigo. Aqui ela corre. Meu pai fez muitos inimigos. E eu não sou o meu pai. Eu sou apenas o mensageiro. Eu fui condenado por um roubo que eu não cometi, para me proteger de uma guerra que não é minha." Eu não acreditei em uma única palavra dele. Ele estava me manipulando, me testando. Ele estava tentando me enganar. "Não vou te ajudar. E se você continuar com essas conversas, eu vou te colocar na solitária." "Você não vai fazer isso." Ele respondeu com uma certeza que me assustou. "Porque se você fizer, você nunca vai saber a verdade. A verdade sobre o seu parceiro. O porquê dele ter morrido e por que o meu pai foi o pistoleiro. Aquele foi o checkmate. Ele sabia exatamente qual botão apertar. Ele estava disposto a me dar a verdade que eu tanto almejava. Mas em troca, eu teria que ir contra tudo que eu acreditava, contra todas as regras que eu vivia.
O jogo tinha acabado de começar, e eu já tinha me vendido para o diabo. Eu não sabia o que ele queria, mas sabia que, no final, a minha alma estaria na balança. E eu não estava pronto para perder mais nada. Depois daquela conversa, eu não conseguia mais dormir. A voz de Lucas, a certeza em seus olhos, a oferta tentadora, a verdade sobre o seu parceiro. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça como um tiro que nunca parava. Eu me via novamente naquela noite chuvosa. O rosto de Marcos, a bala, o sangue. E a única coisa que me mantinha acordado era a possibilidade de finalmente dar um nome ao fantasma que assombrava a minha vida. Minha rotina se tornou uma farsa. Eu andava pelos corredores, fazia a ronda, mas a minha mente estava a quilômetros de distância. Eu me pegava pensando em Lucas, em seu sorriso amargo, em sua audácia. Ele era um manipulador, um verdadeiro filho de Damião. Mas, ao mesmo tempo, ele era o único que poderia me dar a paz que eu tanto desejava. A minha luta interna era visível. Rogério, meu colega, me pegou uma vez olhando para a cela de Lucas com uma intensidade que o assustou. "O que está acontecendo com você, Gabriel? Você está parecendo um fantasma." Eu apenas dei de ombros, mas sabia que ele não ia desistir. A minha guarda estava baixa. A tensão entre nós se intensificou. Lucas percebeu que eu estava enfraquecendo. Ele começou a me deixar pequenos sinais em suas conversas com outros detentos. Pequenas frases que só eu entenderia. "Uma semente não cresce sem água, agente Gabriel." Ele estava me cobrando. A cada dia que passava, a pressão aumentava e a minha sanidade diminuía. Uma noite, durante a contagem, eu decidi que não aguentava mais. Eu parei na frente da cela de Lucas. A minha voz estava trêmula, mas eu encarei nos olhos. "Você vai me contar a verdade agora, sem jogos, sem manipulação." Ele sorriu, mas desta vez o sorriso não era amargo, era vitorioso. "Não é assim que o jogo funciona, Gabriel. A informação é uma mercadoria valiosa e eu não vou entregá-la de graça." "O que você quer?" eu perguntei com a voz carregada de ódio e desespero. "Eu quero um celular e quero que você me ajude a me comunicar com o mundo exterior." A exigência dele me atingiu como um soco no estômago. Eu estava prestes a quebrar todas as regras que eu vivia, a me tornar um criminoso para conseguir a verdade. A minha moralidade, a minha integridade, tudo o que eu construí em Bangu estava prestes a ser sacrificado por uma promessa. A minha alma estava à venda e Lucas Silva, o filho do assassino do meu parceiro, era o leiloeiro. E eu estava pronto para dar o lance mais alto. Aquele dia foi o mais longo da minha vida. Cada minuto parecia uma hora. A minha mente estava num turbilhão de emoções. Eu sentia nojo de mim mesmo por ter cedido à manipulação de um detento. Mas, ao mesmo tempo, uma faísca de esperança, algo que eu não sentia desde a morte de Marcos, se acendeu em meu peito. Eu estava prestes a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Durante a ronda noturna, a pressão em meu peito era insuportável. Eu parei na cela de Lucas, as chaves na mão. A voz tremia. "Onde está?" Ele se levantou, a sombra de um sorriso em seus lábios. "Está na minha cama, embaixo do colchão. Mas você só vai ter quando me der o celular. E não me venha com truques, agente." Eu sabia que ele estava me testando, mas eu não tinha escolha. Eu voltei para o meu armário, peguei o celular que eu havia conseguido com um colega corrupto, uma dívida que eu teria que pagar no futuro, e o escondi no meu cinto. Eu voltei para a cela de Lucas. A minha mão tremia enquanto eu abria a porta da cela. Era a primeira vez em anos que eu estava quebrando o protocolo. A primeira vez que eu estava me tornando o que eu sempre jurei combater. Eu entrei na cela e a tensão era palpável. Ele me olhou nos olhos e a sua voz era baixa e sombria. "Você fez a escolha certa, Gabriel." "Ainda não sei." Eu respondi com a voz rouca. "Me dá o que eu quero e eu te dou o que você quer." Ele foi até a cama, pegou um pedaço de papel amassado e me entregou. Era uma folha de caderno com uma caligrafia nervosa. Eu abri e o meu sangue gelou. Não era o nome de um criminoso qualquer. Era o nome de um político, um nome poderoso, o nome que estava em todos os jornais. E ao lado do nome, um endereço, uma data e um plano.
Lucas me olhou nos olhos com uma honestidade que me assustou. Meu pai não era um assassino. Ele era um homem de honra, um homem que fazia o que tinha que ser feito. Ele matou seu parceiro, mas foi amando desse homem. Ele queria calar o seu parceiro porque ele havia descoberto um esquema de corrupção que envolvia o governo. Eu estava em choque. A minha mente girava, tentando processar a informação. O meu mundo estava de cabeça para baixo. Eu não sabia se podia confiar em Lucas, se ele estava mentindo, mas a minha intuição me dizia que ele estava falando a verdade. A minha raiva se transformou em desespero, em um desejo insaciável de fazer justiça, de dar um fim a essa história. Eu estava pronto a arriscar tudo. E o meu passado, finalmente, tinha um nome. A revelação foi como um soco no estômago, mas o que veio a seguir foi a faca que me virou por dentro. Eu estava com um pedaço de papel na mão, com o nome do político impresso na minha mente, quando Lucas me encarou com um olhar que não era de um criminoso, mas de um homem desesperado. A sua voz, antes confiante, agora estava trêmula. Eu não fui preso por roubo, ele confessou. Fui preso por ser um mensageiro. O meu pai sabia que o nome dele e o meu nome seriam o suficiente para atrair a sua atenção. Ele sabia que você era o único que eu podia confiar. Eu não conseguia processar a informação. O que você está falando? Por que seu pai faria isso? Porque ele estava em guerra com a facção que o contratou. Eles o traíram. Eles o usaram e depois o jogaram fora. E ele sabia que se ele morresse, o mandante do assassinato do seu parceiro ficaria impune. Ele fez uma pausa, respirando fundo. O meu pai não te deu o nome do mandante por causa de você, agente Gabriel. Ele te deu por causa dele. Ele queria vingança. Eu estava em choque. A minha sede de vingança, a minha busca por justiça, tudo que eu achava que eu estava fazendo, na verdade, era parte de um plano maior. Eu era apenas um peão, uma peça no xadrez de um criminoso. Mas Lucas ainda tinha mais a me dizer. Eu não sou um criminoso. Eu sou um refém. O meu pai me colocou aqui para me proteger da facção que quer me matar. Eles sabem que eu sou o único que sabe o nome do mandante. E que se eu morrer, a história morre comigo. Naquele momento eu entendi tudo. Lucas não era apenas o filho de Damião. Ele era a chave para a verdade. A prova viva de que o passado de Bangu era mais complexo do que eu imaginava. Ele não estava tentando me manipular para se vingar de mim. Ele estava tentando se proteger. A minha raiva se transformou em desespero, em um desejo de proteger Lucas, de dar um fim a essa história de uma vez por todas. Eu não sabia se eu era o herói ou o vilão, mas eu sabia que no final, a minha alma estaria na balança. E eu não estava pronto para perder mais nada. A revelação de Lucas me atingiu com a força de uma parede de concreto. Eu estava ali, em uma cela escura de Bangu, segurando um pedaço de papel que valia mais do que minha carreira, minha reputação e talvez a minha vida. A verdade que eu tanto busquei não era uma arma para minha vingança, mas um fardo, um peso que agora eu tinha que carregar. O que eu faria? O que eu deveria fazer? Eu me afastei da cela, com o coração batendo forte no peito. A minha mente, que sempre foi um labirinto de regras e protocolos, agora era uma tempestade de incertezas. A voz de Lucas, a sinceridade em seus olhos, ecoava em minha cabeça. Ele não era um criminoso, ele era um mensageiro. E eu, Gabriel, era o destinatário. A minha vida, que eu achava que era uma jornada de vingança, se transformou em uma missão de justiça. Mas a justiça, eu sabia, tem um preço. E em Bangu, o preço era alto. Eu poderia entregar o papel às autoridades, mas quem acreditaria em mim? Um agente penitenciário quebrou um protocolo, se comunicou com um detento e recebeu uma confissão de um crime que abalou a elite do Estado? Eu seria ridicularizado, investigado, e o nome do político seria rapidamente limpo. Eu seria o bode expiatório, a prova de que a polícia é corrupta. Ou eu poderia seguir o meu caminho, ignorar o que Lucas me disse e fingir que nada aconteceu. Eu poderia continuar sendo Gabriel de Pedra, o agente inabalável que sobrevive em Bangu, mas eu sabia que eu não conseguiria. Eu não conseguiria viver com o peso da verdade. A morte de Marcos,
que eu achava que era uma ferida, era uma cicatriz que agora se abria. A vingança, que era minha única motivação, se transformou em uma missão de honra. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia em quem confiar. A minha vida, que era simples e previsível, agora era um jogo de xadrez e eu estava no meio do tabuleiro sem saber qual o próximo movimento. A única certeza que eu tinha era que eu não estava mais sozinho. Eu tinha Lucas, o filho do assassino do meu parceiro, como meu único aliado. E a minha busca por justiça, que começou com a morte de um amigo, agora terminava com a vida de um jovem nas minhas mãos. A minha alma estava na balança e eu estava pronto para dar o lance mais alto. O sol de Bangu nasceu novamente, tingindo as grades de um laranja pálido, mas para mim, a noite continuava. O peso do papel amassado no bolso da minha calça era um fardo real, uma prova física de uma conspiração que ia muito além das paredes daquela penitenciária. O meu mundo, que eu pensava conhecer, desmoronou. O assassinato de Marcos não era um acerto de contas entre criminosos. Era o resultado de um jogo de poder sujo que envolvia pessoas que se vestiam de terno e gravata, e não de macacão laranja. A minha vida se tornou um dilema. Eu, um agente penitenciário que sempre seguiu as regras, me vi na posição de ter que quebrá-las. Eu era o guardião da lei, mas a própria lei estava manchada de sangue. Eu poderia entregar a informação, mas eu sabia que o sistema me engoliria. Eu seria o louco, o agente corrupto, o conspiracionista. E Lucas, o único elo com a verdade, seria o primeiro a desaparecer. Eu andei pelos corredores da prisão com a mente em chamas. Olhava para os detentos, para os meus colegas, para as grades e via tudo com novos olhos. Eu não era mais um agente penitenciário. Eu era um homem assombrado, um mensageiro involuntário. E a minha busca por justiça, que começou com a morte de um amigo, agora terminava com a vida de um jovem nas minhas mãos. A minha alma estava na balança e eu estava pronto para dar o lance mais alto. O meu caminho agora era da incerteza. A minha missão era proteger Lucas, encontrar a verdade e expor a corrupção. Eu não sabia como, mas eu sabia que eu não podia desistir. Eu não podia viver com o peso da injustiça. Eu voltei para minha casa naquela noite e olhei para minha esposa, Clara. Ela me olhou nos olhos e a sua expressão era de preocupação. Ela sabia que algo estava diferente, que o meu silêncio era mais profundo do que o normal. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia contar a ela o que eu tinha visto, o que eu tinha ouvido. A minha vida se tornou um segredo. Eu me sentei na minha poltrona e a voz de Lucas ecoou em minha cabeça. O meu pai não te deu o nome do mandante por causa de você, agente Gabriel. Ele te deu por causa dele. Ele queria vingança. Eu estava preso. Preso entre o meu passado e o meu futuro. Preso entre a minha vingança e a minha honra. Preso entre o que era certo e o que era a minha única opção. A história não tem um final feliz. A minha jornada de vingança se tornou uma busca por justiça. Eu não sabia se eu era o herói ou o vilão, mas eu sabia que no final a minha alma estaria na balança. E eu não estava pronto para perder mais nada. Você acha que é fácil viver com uma verdade dessas? O que você faria? E o que eu fiz? Bem, essa é uma história para outro dia. O sol de Bangu nasceu novamente, tingindo as grades de um laranja pálido, mas para mim a noite continuava. O peso do papel amassado no bolso da minha calça era um fardo real, uma prova física de uma conspiração que ia muito além das paredes daquela penitenciária. O meu mundo, que eu pensava conhecer, desmoronou. O assassinato de Marcos não era um acerto de contas entre criminosos. Era o resultado de um jogo de poder sujo que envolvia pessoas que se vestiam de terno e gravata e não de macacão laranja. A minha vida se tornou um dilema. Eu, um agente penitenciário que sempre seguiu as regras, me vi na posição de ter que quebrá-las. Eu era o guardião da lei, mas a própria lei estava manchada de sangue. Eu poderia entregar a informação, mas eu sabia que o sistema me engoliria. Eu seria o louco, o agente corrupto, o conspiracionista,
E Lucas, o único elo com a verdade, seria o primeiro a desaparecer. Eu andei pelos corredores da prisão, com a mente em chamas. Olhava para os detentos, para os meus colegas, para as grades e via tudo com novos olhos. Eu não era mais um agente penitenciário. Eu era um homem assombrado, um mensageiro involuntário. E a minha busca por justiça, que começou com a morte de um amigo, agora terminava com a vida de um jovem nas minhas mãos. A minha alma estava na balança e eu estava pronto para dar o lance mais alto. O meu caminho agora era o da incerteza. A minha missão era proteger Lucas, encontrar a verdade e expor a corrupção. Eu não sabia como, mas eu sabia que eu não podia desistir. Eu não podia viver com o peso da injustiça. Eu voltei para minha casa naquela noite e olhei para minha esposa, Clara. Ela me olhou nos olhos e a sua expressão era de preocupação. Ela sabia que algo estava diferente, que o meu silêncio era mais profundo do que o normal. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia contar a ela o que eu tinha visto, o que eu tinha ouvido. A minha vida se tornou um segredo. Eu me sentei na minha poltrona e a voz de Lucas ecoou em minha cabeça. O meu pai não te deu o nome do mandante por causa de você, agente Gabriel. Ele te deu por causa dele. Ele queria vingança. Eu estava preso entre o meu passado e o meu futuro. Preso entre a minha vingança e a minha honra. Preso entre o que era certo e o que era a minha única opção. O final da história não tem um final feliz. A minha jornada de vingança se tornou uma busca por justiça. Eu não sabia se eu era o herói ou o vilão, mas eu sabia que no final a minha alma estaria na balança. E eu não estava pronto para perder mais nada. Você acha que é fácil viver com uma verdade dessas? O que você faria? E o que eu fiz? Bom, essa é uma história para outro dia.